nesse texto eu gostaria de ler. A partir do versículo 26 também. 26. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, não é? Aqui no meu título aí. Mas você que trouxe sua Bíblia, não acompanha a leitura aqui comigo, ó, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, pois isto é o meu corpo. E tomando também o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei nem desfruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu vou repetir, dando um reforço aqui. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Repitam comigo: tendo cantado um hino. Isso. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: eu vou ferir o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galiléia. Glória a Deus. Como o pastor Ricardo já leu, eu quero já aqui entrar na ministração do que Deus colocou no meu coração. Jesus está reunido com os discípulos. O evangelista Mateus descreve esse momento e traz uma descrição desse encontro um tanto quanto interessante, porque era final de Páscoa. Eles reunidos em um ambiente de comunhão, Jesus revela o que haveria de acontecer. Ele sabe, como um dos atributos de Deus é que não tem só todo o poder, ele é onipresente, mas ele é presciente, ou seja, ele de forma antecipada sabe o que vai acontecer. Por isso ele descreve aqui que o pastor iria ser ferido, que alguém que estava convosco à mesa, sentado à mesa, iria trair. Tudo isso acontece. Nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus, que ele era 100% Deus, mas ele se fez 100% homem. Ele veste a carne, ele adota o limite para vir até a terra. Não é um Deus distante, mas é um Deus agora que anda conosco, que sente, que enxerga a partir do meu ponto de vista, do seu ponto de vista. É um Deus que caminha, é um Deus que cansa, é um Deus que sente fome, é um Deus que sente sede, e é um Deus que, por ser 100% homem, também chora por seus amigos. Ele era Deus. O pregador diz que Jesus era tão humano, mas tão humano, que ele só poderia ter sido Deus. E esse Deus que vem, escolhe um nome simples, Jesus, como se fosse um José hoje. Tem algum José aqui, ou um Francisco? Ele escolhe um nome simples da época. Ele escolhe uma família simples para ter como sua. Possivelmente, se você pudesse escolher a família no qual iria nascer,
eu escolheria a mesma, apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios. Mas entenda que ele era Deus e ele teria a capacidade de escolher aonde ele iria nascer, local que iria nascer, o nome que iria ter, a cidade. Poderia ter escolhido Roma, Corinto, Efésios, alguma cidade proeminente à época, mas ele escolhe uma cidade ao norte da Palestina chamada Nazaré, um lugar totalmente inexpressivo. Vai se tornar um carpinteiro. Ele poderia ter escolhido uma outra profissão, ter chamado Sócrates ou Aristóteles ou Platão. Ele escolhe Yeshua, Jesus. E tudo isso, nascido numa manjedoura, ele de fato, se é quem ele disse que era, se Jesus de fato era o Filho de Deus, só existe uma saída para mim e para você: reconhecer o sacrifício da cruz. Se ele era, você pode ser ateu, você vai para a escola e é obrigado a estudar a história antes e depois de Jesus. Ele não só fez história, como dividiu a história ao meio. Nós estamos há 2025 anos do nascimento de Jesus. Ele dividiu, foi o divisor de águas da história. Jesus, o Filho de Deus, veio para os seus, um homem sem aparência, cheio de dores. Mas Jesus choca os judeus. E por que ele choca? Porque eles esperavam um Messias com artes de guerra, que pudesse vir com vários servos e que em seu apogeu pudesse elevar a nação de Israel para a maior nação do mundo. Eles esperavam um grande libertador, um libertador de Roma, ou alguém que pudesse se opor à opressão de Roma. Mas eles não entendem qual era de fato a verdadeira missão de Jesus e desprezam a mensagem do Cristo. Ele veio para os seus e os seus o desprezam. Mas todos aqueles que reconhecerem ou que reconheceram que ele de fato era quem ele disse que eram, tens o direito de, a partir dele, morar com ele eternamente. Esse Jesus que veio, deixou a sua glória e não veio para se opor a Roma, ele veio para se opor ao diabo, ao mundo e às hortes do mal. É essa oposição que ele veio. Ele veio como servo, e servo na Bíblia é escravo. E escravo não faz o que quer, escravo faz o que o seu senhor quer. E ele veio de forma como um cordeiro mudo. Aquele poderia falar, fica calado, num sinal de obediência, num sinal de servo. Esse Deus que foi entregue à morte pelos seus, esse Jesus que está sentado à mesa e aquele que o chama de amigo o trai por 30 moedas de prata. Esse Jesus que chama seus amigos para orar com ele horas antes da cruz, da crucificação, e que eles dormem e ele sofre sozinho na agonia do Getsemane. E que de lá ele é entregue e vai até a casa de Anás e Caifás. E quando chega na casa de Anás e Caifás preso, ele é humilhado, cospem em seu rosto, batem no nosso mestre. Não obstante a isso, os discípulos fogem. Pedro vê nesse contexto a lembrança dele dizer que o galo cantaria e ele iria fugir. Jamais te deixarei. Ele vê se cumprir aquilo que Jesus havia falado. Ele fica só. De lá é até levado à casa de Pôncio Pilatos. Quando chega até a casa de Pôncio Pilatos, na noite anterior, na noite que se passa, a mulher de Pôncio Pilatos tem um sonho. O sonho é com Jesus.
esse que está diante de Pôncio Pilatos, ela sonha, e quando chega Jesus diante dele, que os fariseus levam Jesus até a presença de Pôncio Pilatos, ela diz: olha, por este homem que é justo, eu padeci a noite inteira, não se envolva com ele. Pôncio Pilatos ouve aquilo e fala: vamos dar então uma grande surra, quem sabe a ira desse povo se acalme, se aplaque. E Jesus ali apanha novamente, dessa vez ele apanha muito, ele sofre muito. Os chicotes dos soldados romanos nas pontas tinham pedaços, lascas de osso e chumbo. Então não era uma surra para gerar hematomas, era uma surra para deixar marcas profundas, feridas profundas no corpo de Jesus. Mesmo após aquela surra, eles preferem trocar um ladrão que havia de ser crucificado por Jesus. Soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Mas eu já apanhei, ele já apanhou, vocês bateram, eu bati. Olha o estado de Jesus. E como ovelha muda, ele que poderia falar, não falou. Soltem Barrabás. Soltaram Barrabás. Preferiram soltar um ladrão a prender e crucificar Jesus. Jesus então é despido ali. Coloca uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e para fixá-la, os espinhos em sua cabeça ferem. Sangue corre sobre o seu rosto. Ele vai à via crucis, enquanto carrega a minha e a sua cruz. Enquanto ele passa a vergonha que era minha e sua. Enquanto ele, diante da multidão que recebe o xingamento, a ofensa que era minha e sua, calado assim ele estava e caminhou até o Calvário. Ele é crucificado. Uma lança ultrapassa o seu peito. Mas sabe o que me chama a atenção sobre tudo isso? É que ele era Deus e sabia de tudo isso. Pediu: Deus, me dá força, se possível afaste, mas me dá forças para obedecer, para cumprir esse propósito. Mas antes, sentado à mesa como essa, com seus discípulos, ele diz: o meu corpo será dado por vós, o meu sangue será derramado por vós. Vão ferir o pastor e vocês irão se dispersar. Mas antes de que tudo isso aconteça, vamos cantar um hino. Tendo eles cantado um hino. Irmãos, quem dentre nós, sabendo que vai passar por grande dificuldade, senta e canta um louvor? Quem dentre nós, expressão da alma, que põe uma canção para alegrar o nosso espírito, ou momento de gozo, de alegria? Mas você que está caminhando para assinar seu pedido de demissão, ou assinar um documento de um divórcio, ou você está indo para a UTI para reconhecer, assinar a certidão de óbito de um parente seu próximo, quem põe dentro do carro um hino? Quem põe dentro da sua casa um louvor? Sabendo que vai passar por um momento de grande dor, de grande sofrimento. Sentem comigo, eu sei que vai me trair, mas mesmo assim meu corpo será dado por vós, meu sangue será derramado por vós. Mas sentem comigo, e tendo eles cantado um hino,
cantar um hino. Sabe, irmãos, ele pega o pão significa corpo, vinho significa alegria, aliança, uma nova aliança. O pão, o corpo que é dado por vós. Participe comigo. Eu disse aqui há um tempo sobre a diferença do trigo e do joio. Para ser feito o pão é necessário o trigo. Se Jesus diz, compartilha comigo, comunga comigo, porque a essência do pão é o trigo. E o trigo, ele cresce, mas ele cresce se encurvando, porque as sementes que o trigo, que a planta carrega, são maiores do que o que está de fora. O peso daquilo que você está gerando é maior do que aquilo que está de fora. Só que o trigo, ele cresce diferente do joio. O trigo, à medida que ele cresce, carrega algo que vai gerar fruto, ele se curva porque ele reconhece que o sol da justiça, que é Deus, é que dá vitalidade para que aquilo que ele está carregando frutifique, floresça, amadureça. O trigo não, o trigo cresce duro, não se curva. Isso fala de simplicidade. Isso fala daquele que se curva, de que reconhece, você é trigo, então se curve. Pastor, mas está doendo, porque dentro de você carrega algo que é maior. A essência do trigo é essa. A essência do trigo é essa, você não é joio. Outra característica do trigo interessante é que, diferente do joio, que o joio, as suas raízes crescem e aprofundam na terra, e ela se envolve com a terra. Para o agricultor conseguir arrancar o trigo, ele despende de muita força. E muitas das vezes, quando ele consegue arrancar, vem junto com o joio muita terra. Já o trigo não. O trigo, ele se espalha sobre a terra, só que ele não se envolve tanto com a terra. Então, quando o agricultor vai arrancar o trigo, ele sai facilmente com tudo que ele carrega, com as sementes que ele carrega da terra. Vem terra, mas é muito pouco. Você sai facilmente, é flexível. Sabe isso que quer dizer? Nós estamos na terra, mas nós não podemos nos envolver tanto com a terra, porque quando o agricultor, que é Jesus, nos chamar com aquilo que nós estamos gerando e carregando, nós facilmente somos arrancados dessa terra. Ele diz que nós somos como um vinho, e vinho é sinal de alegria. A alegria natural é baseada na alma. A alma sede do nosso eu, das nossas emoções. Mas é uma alegria baseada naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu toco. Já a alegria que vem do Espírito, essa alegria que é parte perceptiva da glória de Deus, que eu sinto não pelo que eu vejo, pelo que eu toco, pelo que eu como. Essa é uma alegria que eu sinto não pelo que eu estou vivendo ou vendo no momento, mas é uma alegria que eu sinto pelaquilo que eu não estou vendo, é pelaquilo que eu creio que vou ver. Essa alegria é que nos dá, nós, filhos de Deus, a certeza que por mais que hoje nós não estejamos vivendo os melhores momentos, mas nós temos a convicção daquilo que nós não estamos vendo, de que dias melhores virão. De que dias melhores virão. Não é uma alegria baseada nas circunstâncias. É uma alegria para além disso. Porque eu coloquei aqui, enquanto muitos adoram quando ganha alguma coisa, Jó adora quando perde tudo. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem motivos de cantar mesmo quando perde alguma coisa? Você tem motivos de adorar a Deus mesmo quando a situação não está muito legal para você? Abacuque, ainda que a figueira não floresça e
não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os gados não estejam presos no curral. Mesmo que o cenário, ele está dizendo, não seja dos melhores. Aí ele continua dizendo, eu todavia me alegrarei no Senhor. Eu todavia tenho motivos de me alegrar no Senhor. Essa alegria que transcende o entendimento humano. Transcende. Eu coloquei aqui para exemplificar como um homem que se domina pelo álcool, que é dominado pelo álcool. E quando bêbado, perde a consciência, não sabe como chegou em casa, não sabe o que disse, porque ele é dominado pelo álcool. E ele perde a sua capacidade de decisão. Quando você toma do sangue de Cristo, ele passa a dominar você. E quando ele passa a dominar você, você percebe que as suas atitudes não são mais naturais. É quando um homem ou uma mulher, por motivos claros e plausíveis, pastor, mas eu fui magoado, eu fui ferido, sim. Se você tivesse na carne, você teria revidado, você teria descido do salto, rodado a baiana. Mas como você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus, e você é dominado por Ele, então por Ele, esse domínio faz com que você, ao invés de revidar, perdoe. Ao invés de lançar palavras que possam ferir, você libera palavras de perdão, de amor. Só é possível dar respostas desse nível quando você de fato carrega o Espírito de Deus em você. É como Paulo e Silas, depois de serem açoitados, presos, estão numa prisão, numa masmorra. Na sua alma ainda há expressão de louvor. Por quê, pastor? Porque há motivos de cantar um hino numa prisão, preso? Eu não canto pelaquilo que eu estou vendo, eu canto pelaquilo que eu já vejo Jesus fazer. Essa cadeia irá se abrir, essas celas, essas correntes irão se quebrar. Então Paulo e Silas cantam na certeza e do que o Espírito de Deus o alimenta na sua alma, no seu espírito, de que existe um trabalhar de Deus para algo maior. Paulo e Silas cantam, e o texto vai dizer que ali, aquela prisão, terremoto quebra as cadeias, quebra as correntes, a salvação. Eu não sei, às vezes, o contexto que você está vivendo, como você entrou aqui, que dificuldade você tem, mas se o Espírito de Deus invadir seu coração, se você deixar Ele invadir a sua alma, seu coração, e dominar você, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, ainda vai sair louvor da sua boca. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Não é isso? É um louvor que liberta. Meu tio, minha tia, eles moram no interior do Pará. Meu tio foi crente até os 8 anos de idade, mas se desviou. Minha tia casou com meu tio. Anos depois minha tia aceitou a Jesus, e ela ficou mais crente do que ele, Jesus e todos os crentes. Pensa na mulher cheia de Deus. Deus começou a usar muito a minha tia. Cura, libertação. Meu tio estava desviado, e ele disse que chegou uma mãe lá na fazenda com uma criança de 9 anos no colo, e esse menino chorava de dor de cabeça. Quando ele chega na fazenda com aquela criança, que ela procura para o meu tio, aqui que mora a Marlúcia, ele falou assim. Ele falou assim, eu queria que ela orasse pelo meu filho. Meu tio vendo aquela cena, vai até minha tia, falou, tem uma mulher aí com o menino chorando. Não, deixa ele entrar. Quando ela entrou, falou assim, ora pelo meu filho. Ela falou assim, antes disso, senta, toma uma água, mas ele está com dor de cabeça. Meu tio já levou no médico? Já. Mas você levou no especialista? Já. Você já deu? Já tudo que você imaginar. Eu não sei mais o que eu faço.
Me falaram que ela é cheia de Deus e que ela ora. E aí meu tio falou assim: agora eu quero ver como é que ela vai resolver isso. Cético, incrédulo, ficou só distante olhando na sala. Ela pega uma cadeira, senta a mãe com a criança chorando no colo. E antes dela orar, ela falou assim: vamos cantar? Vamos adorar? Aí a mãe falou assim: se a senhora não importasse, eu queria que a senhora orasse. Meu filho está sentindo dor. Vamos adorar, mãe. Meu tio disse que ela canta 3 hinos da harpa. E os hinos há poder. Sim, força e vigor. Pelo sangue de Jesus. Há poder. Sim, força e vigor. Pelo sangue de Jesus. Quando ela termina de cantar esse primeiro hino, o menino começa a gritar mais alto. E o Espírito de Deus fala ao coração dela: continue cantando. E ela canta um novo hino. Foi na cruz e foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados perdoados. Lá na cruz. Foi na cruz. Quando ela termina de cantar aquele hino, a mãe estava chorando. E o menino começou a convulsionar no colo da mãe. Ela disse, ela não conseguia segurar o menino no colo, o menino balançando na cadeira. Ela disse: coloca ele no chão, só segura a cabeça dele. E ela canta o último hino, que foi pelo sangue somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim. Quando ela termina de cantar esse último louvor, ela diz que o menino para de convulsionar e dorme. E a mãe olha assim, falou assim: tem 3 dias que ele não dormia. Ela fala assim: eu não vou orar por ele. Deus já libertou seu filho. Deus curou seu filho. Mas Deus quer que a senhora reconcilie-se com o Senhor. Ela falou assim: eu aceito esse Jesus. Ela não precisou tocar. Sabe que às vezes você está na sua casa, senta no sofá, pega só o hino da harpa, põe um louvor. Quanto tempo que não sai da sua alma uma expressão de louvor que liberta, que transforma, que cura, que quebra correntes? Quantos meses que você não faz um culto, que um louvor não sai da sua casa, e às vezes você está aí chorando com dor na sua alma. Você tem motivo para cantar um hino? Quando eu lembro da história da biografia de Horatio Spafford, um empresário americano, no ano de 1871, em Chicago, Estados Unidos, veio um grande incêndio naquela cidade. E ele perde tudo, grande parte dos imóveis dele eram imóveis de locação. O incêndio destruiu tudo. Ele fica só com a casa que ele morava. Não obstante a isso, ainda naquele ano, o seu único filho, ele tinha 5 filhos, o seu único filho, o homem, morre. Há uma dor muito grande no coração de um pai, de uma mãe. Imagina, na época ele era contemporâneo do pregador avivalista Moody da Inglaterra. Ele pega parte do recurso que tem e diz para sua esposa: meu bem, eu vou, fique com as meninas, termine de resolver algumas coisas, assim que eu acomodar e ver um local para você ir, você vai. Então ele pega um navio, vai até a Inglaterra. Numa cruzada evangelista em Londres, ele conhece o Moody. Ele fica por alguns meses ali, até que ele envia uma carta dizendo para a esposa: meu bem, agora vem, traga as meninas. Eu recebi muito de Deus aqui, eu quero que você conheça o pregador Moody. Ela pega o navio junto com as meninas, e ao atravessar o oceano, sobreveio uma grande tempestade, aquele navio naufraga. Ela teve que voltar para os Estados Unidos, e ele recebe só uma carta da sua esposa dizendo: sobrevivemos, porém só. Ele perde todas as 4 filhas naquele acidente.
Ele volta imediatamente para a Inglaterra para encontrar e consolar a sua esposa. Quando ele está passando pelo canal onde o navio e os corpos das suas filhas estão talvez ao fundo do mar, ele escreve uma das canções que ecoa até hoje, que as igrejas cantam até hoje, que é Sou Feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Já ouviu essa canção? Eu falei, brincadeira, que essa canção foi escrita num contexto desse. E eu falei assim, eu já ouvi várias vezes essa canção. Aí eu fui ler a canção. Se a paz, a doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olha, pastor Marra, embora me assalte o cruel tentador e ataque com 1000 tentações, ó certo eu estou que apesar das aflições, com Jesus feliz serei, pois a vinda eu anseio do meu Salvador, pois Ele virá me conduzir-me ao meu lar, o céu aonde eu vou sempre morar, com os remidos na luz do Senhor, porque eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Quem canta, irmãos, na proa de um navio, que é feliz com Jesus, com suas filhas no fundo do mar? Você já foi num velório de crente? Esses dias eu fui num velório de uma pessoa. Eu achei estranho, porque eu não vi nenhuma canção, nenhum louvor. E eu me recordei que nos últimos anos eu só ia em velório de crente. Em velório de crente a gente faz culto. Em velório da gente de crente a gente canta. Em velório de crente a gente louva. Em velório de crente, irmãos, você sabe por quê? Vocês lembram daquela mãe? Eu acho que eu já contei essa história aqui, da mãe do Isaac, que ela deixou seu filho numa creche aqui no Marista. Por um descuido, a porteira em direção à piscina se abre, a portinha se abre, ele cai na piscina junto com outra menina. A menina morre, mas o Isaac fica por 15 minutos debaixo do plástico de cobertura da piscina. Quando acham ele, tentam reanimá-lo, leva para a UTI, ele fica quase um mês, até que ele tem um diagnóstico fechado de morte cerebral. Isso deu repercussão nacional, passou no Jornal Nacional. A TV Anguera foi lá para o cemitério das Palmeiras, e a mãe do Isaac, depois do culto fúnebre, levando o caixão do filho, segurando o caixão do Isaac em direção à cova e cantando. Quando ela termina, que ela volta de lá, que as últimas pá de terra estão em cima daquela parte da grama, que ela volta, a repórter está esperando ela e pergunta: como a senhora tem forças para poder carregar seu filho? Ela fala assim: porque Deus está me dando essa força, porque eu tenho convicção do lugar para onde foi o Isaac, e eu me esforçarei para encontrar ele na eternidade. Eu sei para onde meu filho foi, eu sei aonde meu filho está. Isso é o nível de convicção, irmãos. É por isso que crente canta no velório. É por isso que tem louvor no velório de crente. Claro que a gente chora porque a perda é muito grande, mas esse Deus que é o Emanuel, Deus conosco, enviou aquele que tem o seu nome Consolador, que na dor consola, por saber que nós precisaríamos desse Espírito que nos abraça, dizendo: Ele foi preparar-nos um lugar.
Ele foi preparar-vos um lugar. Por isso Cristo canta aqui em Mateus 26, 32. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vós. Eu irei adiante de vós. Ele canta na certeza da vitória. Para Maria, pare de chorar. Volte e diga aos seus irmãos que eu ressuscitei, que eu não estou mais nesse túmulo. Volte e conte que eu vou adiante de vós. Pare de chorar, pois tem um novo cântico, Maria. Diga a seus irmãos, Apocalipse 5 e 9, e cantarão um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Tem um novo cântico, tem que ter um novo cântico na minha e na sua boca, de um Cristo que veio, morreu, nos comprou, pagou a nossa dívida, para nós eternamente com Ele morar.